Boa noite a todos que acessam a página de Ministério Resgatando as Alianças da Torá. Agora, após o pôr do sol, começamos uma nova noite do dia 28 de outubro de 2023, no calendário gregoriano. E no calendário israelita, consta dia 13 do mês Sheshivan do ano 5784. Quer dizer que este é o calendário israelita, mas no momento, por motivos comerciais, usa-se o calendário gregoriano. Mas o calendário israelita continua em evidência para o povo de Israel. Amados, estamos iniciando uma nova semana, cheia de incertezas, de preocupações. Só ouvimos falar de guerra, atrocidades, coisas terríveis. Há poucos tempos agora, estava a Rússia se degladiando com a Ucrânia. Inesperadamente, amados, na continuidade dos meses, os Hamas invadem Israel e praticam aquela atrocidade de matar crianças, jovens, idosos, inclusive estrupando as mulheres e crianças, esquartejando-as. Coisa de louco, uma loucura terrível. Amados, aquele grupo ideológico terrorista estão fazendo coisas imagináveis para o ser humano, mas eles estão fazendo. Se eles escravizam o próprio povo palestino, chegamos a um entendimento perfeito. Muitas nações estão passando um momento difícil por causa do próprio povo, que escolhe erradamente os seus governantes. A escolha do povo é a destruição de uma nação, dependendo da escolha que ele fizer. A Palestina apoiaram o Hamas. E os Hamas estão fazendo coisas terríveis com o próprio povo palestino e agora invadem Israel. Pelo qual motivo? Não importa. Eles fizeram. E agora eles têm que sofrer as consequências. Mas o que acontece é o seguinte, que infelizmente tem pessoas de outras nações que se voltam contra Israel agora porque Israel está se defendendo, contra-atacando. Se deixar os Hamas destrói Israel, Israel tem que se defender para se preservar seu povo. Mas povos de outras nações ficar a favor de Hamas, isso é uma loucura. Infelizmente, aqui no Brasil, alguns governantes e políticos no Congresso Nacional apoiam essa desastrosa agressão a Israel. A humanidade está cada vez mais distante de Deus. Fala em nome de Deus, mas não vive a palavra de Deus. E olhamos para Israel assustados, angustiados. Por que está acontecendo isso? Mas Deus sabe, Deus está no comando. E se Israel estiver passando por uma provação, vai passar por essa provação.
Deus está no comando. Essa aprovação pode restaurar Israel para ser o que Deus determinou, ser o farol de todas as nações para nos ensinar a palavra, os mandamentos, as santas alianças e preceitos. Está escrito. Ali em Deuteronômio, capítulo 6, versículo 4. Vamos ler. Deuteronômio, capítulo 6, versículo 4. Deuteronômio, capítulo 6, versículo 4. Escuta, Israel, o Eterno é nosso Deus, o Eterno é um só, e amarás ao Eterno teu Deus com todo o teu coração, com toda a tua alma e com todas as tuas posses. E estas palavras que eu te ordeno hoje estarão sobre teu coração, e as inculcarás a teus filhos, e delas falarás sentado em tua casa e andando pelo caminho. Ao deitar-te e ao levantar-te, datarás como sinal na tua mão. Eles serão como porfilatérios, tefilim entre os teus olhos, e as escreverás nos umbrais, messuzá de tua casa e nas tuas portas. Sim, meu Deus. Sim. Essas palavras de Deus, escrita para Israel, ela é estendida também para nós quando nos voltamos para Deus. Nós precisamos conhecer, ler a Torá e buscar conhecimento com aquele que a retém na verdade e justiça. E, na verdade e justiça, esta é a nação de Israel que Deus estabeleceu. Está escrito lá em Gênesis, capítulo 12, versículo 1 a 3, que Deus falou a Abraão: farei de ti uma nação de milhares e milhares de pessoas que me servirão. E concretizou essas palavras em Jacó, capítulo 32 de Gênesis, versículo 29. Quando o anjo que lutou com Jacó falou: tu não se chamarás mais Jacó, mas Israel. Ali foi estabelecida a santa nação de Israel. Amados, a nação santa. Tem jeito. Dizer que Israel não é a nação santa é. E tem mais uma. Deus disse: sede santo porque eu sou santo. Disse para Israel, para o povo de Israel, e disse para as 70 nações que estavam com ele, para que o povo que saiu do Egito com Israel guardasse também a palavra e fosse santo como Deus é santo. Então, eu e você também poderíamos ser santos se abandonarmos o pecado, se vivermos de acordo com a palavra de Deus. O pecado é bom, satisfaz a carne, né? Maravilhoso. Né? A riqueza, melhor ainda, a gente tem poder. Né? Os desejos materiais, como todo mundo quer ter excesso de riqueza, tudo. Mas esquecem de ter uma vida voltada para Deus, que é uma riqueza que a traça não come e o inimigo não destrói. Sim, vamos nos posicionar de maneira tal que possamos, quando nosso corpo descer ao pó da terra, nós possamos acordar naquele dia, quando Deus vier, ressuscitar os que dormem e transformar os que estão vivos para levá-los ao céu por 1000 anos, no início do descanso desta terra que o homem diz que vai destruir. O homem produziu bombas atômicas, armas terríveis de destruição. Mas a única coisa que vai acontecer com a Terra é alguns danos. Alguns danos que diante de Deus não é nada.
Então o homem não destruirá a terra, porque quem destruiu a terra foi Deus. Quem estabeleceu a terra foi Deus. Assim como quem estabeleceu Israel foi Deus. Nenhuma nação, nenhum homem destruirá. Uma loucura. O povo, aquele grupo de Hamas, se dedicar a destruir Israel. Para quê? Dizer que é coisa religiosa, não. Que Deus não está nessas coisas. Deus está direito de defesa, quando a pessoa é agredida ou a nação é agredida. Mas nós saímos do nosso habitat. Fazer mal ao próximo, isso é crime, é pecado, é ruína, sentimento mau. E Deus não abomina. E Deus não aceita isso. Deus abomina. Então, amados, vamos orar por Israel, para que Israel resplandeça como farol, prometido por Deus, e ele vai cumprir, para nos ensinar a orar. Não vamos ficar angustiados com isso que está acontecendo. Coisas piores vão acontecer. Muito piores. Talvez até piores do que antes diluvianos. Já estamos iguais os antediluvianos, praticando coisas terríveis. E a gente vê, a gente ouve. Dá até vontade de chorar, né? De ver tantas famílias sendo destruídas, tantos seres passando um momento difícil. Meus amados, veremos coisas piores. Coisas piores perto de nós, às vezes até com nossos familiares. Essa maldade que está no mundo não tem limite. Está chegando o tempo do fim. O tempo do fim já está percorrendo. Vai chegar o fim do tempo. Aí é que vai começar as coisas a esquentar. Terríveis. E os que estiverem seguindo a palavra de Deus, guardando a palavra de Deus, serão protegidos. Sim, Deus está protegendo Israel, vai nos proteger todos aqueles que se voltarem para Israel. Mas os que não tiverem relacionado com Deus se perderão. Amados, está acontecendo com Israel é triste. O que está acontecendo também com o Brasil é triste. Muitas pessoas perdendo seus bens, pessoas trabalhadoras, cumpridoras de deveres, pegando 10, 15 anos de cadeia, enquanto criminosos são soltos, enquanto traficantes são soltos. Alguma coisa está errada no homem, nos governantes, nos juízes que estão afastados de Deus. Sim, nos políticos que nós colocamos lá, que estão afastados de Deus. Está tão grave, amados irmãos, que até nossas forças armadas cruzaram os braços. E está acontecendo coisa terrível. Mas nossas forças armadas, ela cumprirá o dever que ela tem que cumprir. Eu creio também que os deputados se voltarão e verão que tudo está errado. Que os governantes se voltarão e verão que tudo está errado. Não vai fazer com que o Brasil seja uma nação de desgraçados, de viciados. Eu creio que eles têm família. Na hora que começar a atingir a família deles, eles se arrependerão e se voltarão para Deus. Nós já estamos sendo atingidos. Então vamos orar para que Deus tenha misericórdia de nós e que resplandeça Israel. Cubra Israel com seu manto, conforme ele fala em Isaías, capítulo 1, versículo 24 ao versículo 31. Por isto o Senhor eterno dos exércitos, o Todo-Poderoso de Israel, proclama: livrar-me-ei de meus adversários e me vingarei de meus inimigos. Porei sobre minhas mãos e purgarei tua escória com lexívia. Livrar-te-ei de todo estanho
e restaurarei teus juízes como outrora, e teus conselheiros como eram no passado. Então chamarás de cidade da retidão, cidade fiel. Sião será redimida com justiça, e aqueles que a ela voltarem com retidão estarão com Deus. É, amado. É a palavra de Deus. Então não vamos nos desesperar, não. O que está acontecendo com Israel é passageiro. Tomara que Hamas, esse grupo terrorista, se arrependa. Se não se arrependerem, não podemos fazer nada. Mas Israel jamais será destruída. Confiamos nisso. Deus está no comando. Tenha uma semana abençoada e que Deus nos dê a paz e nos dê força para nos afastar do mal. Amém.